Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu momento leitura bíblica. Hoje, 10 de novembro de 2023. Vamos lá? Mateus 28. Jesus foi ressuscitado. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outras Marias foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia e eles me verão ali. Os sacerdotes subornam os guardas. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinha mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tinham suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E aí, galera, chegamos ao final do livro de Mateus. Que bom! Estou tão contente, é por isso que você esteve comigo até agora, até o finalzinho do livro de Mateus. E eu vou fazer um pequeno esboço bem rapidinho sobre o livro, tá bom? A mensagem central do Evangelho que
que por meio da fé em Jesus, os indivíduos podem experimentar o perdão, a redenção e a esperança da vida eterna com Deus. É isso mesmo. O livro de Mateus também, ele ressalta a importância do perdão, da misericórdia na fé cristã, chamando nós a estender a graça e a compaixão com os outros, né? Com ensinamentos sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus. O livro de Mateus conclui, lembrando a nós a nossa responsabilidade de compartilhar esta mensagem, né? Essa mensagem transformadora e fazer discípulos de todas as nações, cumprindo a grande comissão. Ao fazer isso, né, nós podemos viver esperançosos, né, na expectativa do retorno de Cristo e do estabelecimento final de seu reino na terra. Amém? Então, esse é um pequeno esboço aí, só para a gente, né, fixar mais a leitura. E eu estou muito contente por você ter ficado comigo até agora, né? Eu creio que essa leitura falou muito ao seu coração, porque é a palavra viva, né? É a palavra do Senhor, é Deus vivo falando conosco. E, assim, só quem não se entrega completamente, que não sente, né, esse queimar aí no coração, enquanto a leitura está sendo lida, enquanto, né, estamos juntos aí acompanhando, porque Deus, ele fala, é a palavra dele viva, assim, saltando, falando aos nossos corações. E então, estou contente de ter finalizado e principalmente de ter você aqui comigo, acompanhando juntinho todo esse momento, né? Todo esse momento, meu momento leitura bíblica. E vamos dar continuidade aí, né? Continuamos então em Marcos capítulo 1. Continua, não desiste não, tá bem? Marcos capítulo 1. João Batista revela o caminho. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus diz: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. A mensagem de João. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Jesus é batizado. Nesta ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que diz: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus é tentado.
Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus convoca seus discípulos. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Era Tiago, João, filho de Zebedeu, que estava no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Jesus ensina na sinagoga. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. E Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia deste homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que quer dizer isto? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios. Logo depois, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus retira-se para orar. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuram Jesus por toda parte.
Quando o encontram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos ao povoado que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. A cura do leproso que creu. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá, pede ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos os que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então, Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Jesus perdoa e cura. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que este homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem este poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Jesus convoca Mateus. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Jesus à mesa com pecadores. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com
Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus explica o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os seus discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntam a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso? E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado.